Melasma tem cura? Dá para tratar o melasma? Qual que é a forma mais eficaz da gente tratar o melasma? Então a primeira coisa é que o melasma é uma doença multifatorial. Se vocês forem estudar e observar as tabelas, como que é a fisiopatologia da doença, ou seja, como é o mecanismo exato, ele tem várias vias, tá? Então eu vou separar didaticamente aqui em algumas vias. Então a primeira delas é a via inflamatória, que a gente tem uma proliferação excessiva de vasinhos, então essa inflamação e esses vasos a gente precisa melhorar. É claro que a gente tem a parte pigmentar, que é o marrom que a gente vê na pele, que o melanócito ele tá disfuncional e produzindo em excesso, por isso que a gente pode atuar tanto usando inibidores da tirosinase, diminuindo a produção de pigmento, como destruindo esse pigmento ou cortando a distribuição desse pigmento. E tem a parte que é uma disfunção do melanócito da pele. Então, quando a gente melhora a barreira cutânea, a gente rejuvenesce essa pele, você informa os fibroblastos, que são os maestros da proliferação celular na pele, que ela está mais jovem, e isso também ajuda no tratamento do melasma como um todo. Lembrando que melasma pode ter várias apresentações, pode ser só na testa, só no busto, tem gente que tem tudo, tem gente que tem até fora do rosto. É muito mais comum em mulheres, é muito comum começar na gestação, mas não necessariamente. E que existem diagnósticos diferenciais, ou seja, tem coisas que parecem melasma e não são melasma. Às vezes é um líquen plano pigmentoso, às vezes são efélices, às vezes são melanoses, às vezes a pessoa tem melasma e melanoses, né? Isso até dificulta um pouquinho mais. Então, por isso, né, você precisa conversar direitinho qual que é o seu diagnóstico com o seu médico dermatologista, beleza? Então, existem todos esses pilares e tem várias formas que a gente pode trabalhar. Então, o que é o básico? Arroz com feijão. É fotoproteção adequada. Eu sei que surgiram alguns vídeos, né, uma desinformação, essa coisa das mídias sociais, que cada um pode falar o que quiser, né, que não tem evidência nenhuma, e inclusive tem evidência ao contrário, que o sol, ele piora o melasma. Ele envelhece a pele e ele piora o melasma. Eu sei que foi dito por pessoas famosas, que não são médicas e não estudaram medicina, que melhora, que ficar tomando sol é bom para o melasma. Então, só, na verdade, isso só vai aumentar a gente no consultório, né, porque não ajuda e aumenta o risco de câncer de pele também. Para nós dermatologistas, isso é uma total desinformação. Então a primeira coisa, fotoproteção agressiva e adequada. Bastante quantidade de protetor solar, preferencialmente com cor, que tem óxido de ferro, que vai fazer uma camada a mais de proteção. Então isso é o arroz com feijão, isso é o básico do básico. Você sempre vai ter que ter um clareador de uso domiciliar, e aí tem várias fórmulas possíveis, tem a fórmula tríplice com hidroquinona, que é o clássico na literatura, mas tem que ser usado com parcimônia e com acompanhamento médico. A gente tem o thiamidol, que é patenteada da Eucerin, tem no Antipigment. A gente tem o Mela B3, tem o Melazil, que também é uma fórmula patenteada, e tem outros clareadores que estão surgindo, que são basicamente inibidores da tirosinase, ou seja, são inibidores da produção de pigmento. Então, às vezes a pessoa usa o creme achando que vai clarear totalmente o melasma, e às vezes ele só tá naquele papel de não piorar, tá? Então, é importante esse uso. Então, o arroz com feijão é fotoproteção adequada, com direito, realmente com camadas, pelo menos aí umas 2, 3 camadas, reaplicando, chapéu, proteção física, um clareador tópico de uso domiciliar. Isso é o mínimo que todo mundo que tem melasma meio que precisa fazer. E aí tem os outros procedimentos que a gente pode fazer e outros remédios. De outros remédios que tem uma evidência muito boa é o ácido tranexamicoral. Ele tem seus riscos, obviamente, precisa fazer os exames, tudo para ver se você pode tomar. E tem os protetores orais, que na verdade são antioxidantes, né? Que tem vários nomes que podem ser utilizados, como picnogenol, polipodileucatomas, luteína. Tem vários que ajudam e que a gente pode ser utilizado de até uma forma um pouco mais crônica, antioxidantes, para reduzir a piora do melasma e também tentar ajudar. E aí a gente tem os vários procedimentos. Dos procedimentos, basicamente a gente tem os procedimentos que rejuvenescem, os procedimentos que tratam inflamação e os procedimentos que tratam pigmento, tá bom? Dos procedimentos que fazem rejuvenescimento, tem um outro vídeo de flacidez em que eu falo bastante sobre eles. E o grande cuidado é que melasma, ele é meio traiçoeiro, então ele pode piorar com algumas coisas, mas em geral os procedimentos que rejuvenescem, quando feitos por um profissional que entende a fisiopatologia do melasma, a gente costuma ter uma melhora do melasma porque a paciente rejuvenesceu. Então, por exemplo, radiofrequência monopolar, radiofrequência microagulhada, com as novas, né, que fazem pulsação, até o CO2 pode ajudar, quando feito, a gente chama de pulso frio, entre aspas, que não é frio de verdade, mas duração de pulso rápida, com baixa potência, pode utilizar. Então, por quê? Porque eles rejuvenescem. Então, todas as tecnologias que a gente vê que faz rejuvenescimento na camada próxima aí do melanócito, acaba ajudando também no melasma, tá? Só que isso tem que ser muito parcimonioso. O que melhora a inflamação? Normalmente os lasers, comprimentos de onda, que mexem ali em torno da faixa de onda do vermelho, né? Então, muito 675, mas também ali mais perto do 500 e pouco. Então, tem uma faixa de comprimentos de onda que você consegue utilizar para melhorar a parte da inflamatória, tá? Então, a gente usa muito o vermelho e infravermelho para redução de inflamação. Então, tem vários lasers que fazem
fazem isso também com parcimônia, sem deixar esquentar muito, toda essa história. Mesmo na literatura, eles até permitem esse aquecimento, desde que seja feito no comprimento de onda adequado, uma duração de pulso adequado, tá? Principalmente o 1064 micropulsado funciona muito bem para isso. O 675 também funciona muito bem para isso. Enfim, lasers, no geral, você pode utilizar com esse controle inflamatório. E aí a gente tem o pigmento, que basicamente você tem duas formas de atuar: explodindo os melanossomos e cortando a entrega de pigmentos que a gente chama de dendridectomia. E quais são os lasers que fazem isso? São os lasers super rápidos, que são os Q-switch, nano e picosegundos, e as ponteiras novas, que são fracionadas para fazer o rejuvenescimento e ao mesmo tempo essa extrusão de pigmento. Então, basicamente, os tratamentos de rejuvenescimento, que são radiofrequência microagulhada feito de uma forma certa, radiofrequência monopolar, os próprios lasers de rejuvenescimento normalmente ajudam para melasma, o bloco dos anti-inflamatórios, normalmente os lasers de vermelho e infravermelho, e o bloco de pigmento, que normalmente são os nano, picosegundos e também a ponteira fracionada tanto do nano quanto do picosegundos. Então, são essas três grandes polos de tecnologia que a gente pode utilizar. Como tudo que tem muita terapêutica, a gente infelizmente não tem uma cura para o melasma, a gente tem um controle. Mesmo que você esteja com um médico maravilhoso, uma hora você pode tomar um solzinho e dar uma piorada, ou você ter uma alteração hormonal que pode piorar. Então a gente fala que a gente sempre tem que buscar o melhor controle da doença. E aí a gente usa de diversos mecanismos para ter o melhor controle. Vai ter momentos da vida, né, que isso vai ser inevitável, uma gestação ou uma viagem, uma lua de mel, alguma coisa que vai dar uma piorada. E aí a gente tem que aprender a lidar com as consequências, mas assim, eu sou super a favor das pessoas viverem felizes. Então as situações vão acontecer de forma que crises vão acontecer e a gente precisa contornar da melhor forma possível, e graças à tecnologia, né, isso é muito bom, a gente hoje tem muito mais ferramentas. Então acho que esse era um resumão, talvez tenha sido um pouquinho técnico, mas se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente esclarecer, eu fico à disposição para tirar dúvidas. Se você tiver sugestão de vídeo para esse canal, por favor, mande pra gente, curta esse vídeo, siga a gente, se inscreva no canal e manda pros seus amigos todos seguirem também.